Olá, eu sou o pastor Alberto Freitas e chego com mais uma meditação diária promovida pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, como algo que a Palavra de Deus traz para o seu dia. Gostaria de meditar no texto de Marcos capítulo 3, verso 14, onde está registrado que Jesus chamou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Jesus chamou para que estivessem com ele, que caminhassem com ele. Eu estou aqui na área de acampamento da igreja e estarei caminhando por aqui enquanto estaremos conversando. Jesus quis que os seus discípulos caminhassem com ele, que os seus discípulos pudessem acompanhar o seu dia a dia, que os discípulos pudessem aprender com ele à medida que caminhava. Naquilo que Jesus fazia, naquilo que Jesus ensinava, que eles pudessem ter a noção de quem é Deus, do que Deus tem para cada um de nós e de como nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Eles puderam ter aquela ocasião em que Jesus acalmou uma tempestade e puderam aprender que Jesus tem o domínio até sobre as coisas da natureza. Eles puderam aprender que Jesus curou enfermos, curou cegos, aleijados. Eles viram a maneira como Jesus tratou a mulher samaritana, alguém que seria totalmente improvável para os judeus, improvável de realizar a obra de Deus. No entanto, aquela mulher levou toda uma cidade a conhecer a Jesus. Ela contou o que Jesus fez na vida dela e então as pessoas se interessaram e buscaram a Jesus e terminaram dizendo: agora nós o conhecemos não apenas pelo que você falou, mas porque nós também temos visto. A gente vê a maneira como Jesus falou com Nicodemos, mesmo a maneira como Jesus tratou, que pode parecer até certo ponto uma barreira que Jesus levantou naquela conversa com Nicodemos, mas Nicodemos precisava saber que todo o seu conhecimento da palavra de Deus, se não tivesse a aplicação que fosse prática do dia a dia, de que pudesse promover transformação, de que era necessário nascer de novo. E então os discípulos acompanharam tudo isso e viram também que lá no final, na hora do sepultamento de Jesus, Nicodemos é um dos que participa desse momento, o que quer dizer que ele seguiu Jesus até o final, até o momento da morte de Jesus, ele estava próximo. Aquele encontro com Jesus fez diferença. E então os discípulos puderam experimentar todas essas realidades ao caminharem com Jesus. E Jesus nos convida para uma caminhada com Ele. Ele deseja que estejamos no dia a dia, nos colocando nas suas mãos, apresentando a Ele as nossas preocupações, apresentando a Ele os nossos projetos, os nossos planos, submetendo a Ele esses planos e podendo então desfrutar do que é a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida. Assim, naquela experiência dos discípulos com Jesus, essa caminhada ao lado de Jesus, eles puderam então crescer, se desenvolver a ponto de que, quando Jesus partiu, depois de aproximadamente 3 anos de convivência com eles puderam dar continuidade à obra que foi iniciada por Jesus. Eles foram os encarregados de fazer com que todas as nações pudessem ouvir de Jesus Cristo, que pudessem ouvir a respeito da salvação que Ele nos proporcionou ao levar sobre si o nosso pecado na cruz. E de que essa salvação é por meio da fé, não é por merecimento, é pela graça de Deus, é porque Deus nos ama e eles foram encarregados de dar continuidade à proclamação desta mensagem.
e eles puderam fazê-lo a ponto de que hoje, 2000 anos depois, nós temos conhecimento desse amor de Deus, dessa salvação que há em Cristo, porque a continuidade foi dada. Eles caminharam com Jesus, aquilo fez diferença na vida deles, e eles então passaram adiante aquilo que receberam. E essa mensagem chegou até nós, para que nós possamos também passar adiante, levar a outros esta verdade de que Cristo é Salvador. Ele veio para levar sobre si na cruz a nossa condenação, para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, vida eterna com Ele, para todo sempre no céu. Que possamos ter essa caminhada com Jesus, nos colocando em oração diante dele a cada dia, buscando aprender da sua palavra e fazer com que, na experiência do dia a dia com Jesus, a sua vontade seja feita no nosso viver. Deus abençoe o seu dia e que eu e você possamos ser instrumento da realização da vontade de Deus em tudo aquilo que venhamos a fazer. Um bom dia para você, Deus o abençoe.